Bora, mais um exercício de ótica geométrica. O atleta Karim Abdul-Jabbar tem 2,18 m de altura e seus olhos estão a 2 metros de altura em relação ao solo. Guarda essa informação, gente. Essa informação, esse exercício ele se torna difícil por conta dessa informação, da diferença que tem da altura que ele tem, do topo da cabeça e da altura dos olhos. Isso muda tudo, tá? Então vamos adiante. Qual deve ser o tamanho mínimo do espelho que deve ser instalado no vestiário do clube e a que altura deve estar do solo para que o atleta possa ver-se de corpo inteiro? Aqui é o seguinte, primeiramente eu peço desculpas, mas o nosso desenho aqui, ele ficou um pouco deformado quando eu fiz o espelhamento aqui, tive que fazer uma gambiarra aqui no OneNote, Microsoft OneNote, e parece que o do lado direito, né, a imagem, né, no espelho, a imagem virtual aqui, ela é maior do que o objeto, né, que é o atleta. Mas não é não, é como se eles fossem do mesmo tamanho. Então, desconsiderando esse problema aqui do desenho, vamos em frente. Então, aqui o que, que acontece? Né, o raio, né, de luz vai espelhar, né, vai sair do topo da cabeça do Karim Abdul-Jabbar e vai espelhar e voltar no olho dele. O prolongamento virtual desse raio aqui roxo, ó, vai pegar no topo da cabeça da imagem. Mesma coisa acontece com o pé, né? O pé que está aqui e o pé da imagem que está aqui, o pé do objeto e o pé da imagem. Então, o pé do objeto vai incidir, né, o raio na parte mais inferior do meu espelho, vai refletir até o olho. O prolongamento virtual desse raio vai pegar no pé do nosso atleta. Então tá, nós temos a seguinte situação, né? Eu chamei de Hzinho a altura, o tamanho, o comprimento do espelho, Y a altura que ele está em relação ao chão. E basicamente são essas duas grandezas que eu tenho que encontrar no meu exercício. Hzão é a altura do atleta, a galinha é a altura da imagem, que é igual a Hzão, tá? Então Hzão e Hzão linha são a mesma coisa. O é a altura dos olhos do meu objeto, que é o atleta. D é a distância do atleta em relação ao espelho. D' a distância da imagem em relação ao espelho. E novamente D' aqui também é igual a D. Tá? Então essas duas distâncias aqui têm que ser iguais. Eu deixei diferente só para a gente poder separar na hora que formos realizar a resolução do exercício. Tá? Aqui é o seguinte, eu tive uma certa dificuldade de montar um triângulo mais parecido com esse que está aqui. Isso não é um triângulo retângulo, tá? Um dos lados do triângulo é o que sai da cabeça, é o raio que sai da cabeça do atleta na parte virtual do espelho e vai até o olho do objeto, né, do atleta real. E isso não faz 90 graus com o espelho, tá? Então eu sei que parece que o desenho não está muito bom, mas a ideia é que isso aqui é um triângulo escaleno. O que é o triângulo escaleno? É um triângulo que tem os lados diferentes entre si. Tá? E por mais que aqui ficou parecido com o triângulo isósceles, a ideia é mais ou menos essa, que ele seja um triângulo escaleno mesmo. O fato é que para resolver usando semelhança de triângulos, isso não vai importar em praticamente nada. Então eu peguei esse comprimentozinho H, do tamanho do espelho, que vai estar paralelo à altura da imagem, e aí eu estou comparando com as distâncias, né? A distância aqui do atleta até o espelho e depois do espelho até a minha imagem, tá? Então aí, como que eu vou resolver esse exercício? É por semelhança de triângulos, né? Então, eu vou fazer H, que é a altura que é o tamanho do espelho, está para a altura da imagem, assim como Dzinho, que é a altura dessa distância aqui, ó, a altura desse triângulo que está aqui na horizontal, está para toda essa medida aqui, que é a altura do triângulo maior. Aqui no caso que eu estou passando o mouse. E essa altura, relativa a essa base H', é D mais D'. Esse pedaço mais esse. Esse pedaço mais esse. Então, beleza. Como eu sei que esses caras são iguais, então na verdade D' é igual a D. Então eu tenho D sobre 2D que vai dar meio. E isso aqui já vai estabelecer uma relação geométrica entre o tamanho do espelho e o tamanho da imagem. Ou seja, o tamanho do espelho sempre vai ter que ser maior, vai ter que ser metade do tamanho da imagem, portanto menor que a imagem, né? Para poder alcançá-la totalmente. Como a altura do nosso atleta é 208 centímetros, ou 2,18 m, então eu faço 218 dividido por 2, 109 centímetros, ou 1,09 m. Esse aí é o tamanho do meu espelho. Tá?
Beleza, essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte agora é aqui por baixo do desenho, né? Eu vou pegar e também fazer semelhança de triângulos, só que agora eu vou pegar um triângulo retângulo formado por, no triângulo maior aqui, ó, o raio que sai do pé da imagem até o olho, a distância do olho em relação ao chão e a distância do objeto até a imagem, que vai ser a distância do objeto até o espelho mais a distância do espelho até a imagem. Lembrando que essas duas coisas são iguais, como a gente acabou de ver. Aí, beleza. Então, o meu triângulo menor vai envolver a distância da parte mais inferior do espelho até o chão, que eu chamei de y. Esse pedacinho aqui, que é a distância da imagem até o espelho, d'. Esse pedaço de cá, né? Vamos pensar no triângulo grandão aqui até o olho do nosso atleta. Então, a base vai ser d' mais dzinho, ou dzinho mais dzinho', né? Todo esse pedação aqui. O é a distância da altura do olho até o chão. E é isso. Então, a semelhança de triângulo já está visualmente garantida nesse caso, né? Você tem quem que são os lados paralelos, né? O corpo do personagem aqui do nosso atleta, do Karim Abdul-Jabbar, é essa reta vertical, uma reta vertical paralela a essa reta aqui, esse segmento de reta que vai do chão até a beirada do espelho. Maravilha. Então agora, como eu tenho paralelismo garantido, então e o ângulo aqui serve para os dois triângulos, o pequeno embutido dentro do grande, tá fácil. Eu faço yzinho está para O, assim como d', que é a base desse triângulozinho, está para dzinho mais dzinho', que é a base do triângulo maior. Lembrando que D e D' são a mesma coisa, então eu estou aqui trocando D por D', fica 2D', corta o de cima com o de baixo. Novamente, isso aqui é um resultado que sempre vai acontecer. A fim de obter a possibilidade do meu espelho refletir completamente o meu objeto, então eu vou ter que o tamanho do espelho, aliás, como eu fiz na primeira parte do exercício, né, o tamanho do espelho vai ter que ser metade do do meu objeto, né? Então aqui, no caso, eu vou ter o quê? Ó, é essa distância da altura do olho em relação ao chão, que no caso vale 2 metros, ou 200 centímetros, dividido por 2, 100 centímetros. Então a gente vai encontrar aqui 109 centímetros para o tamanho do espelho e 100 centímetros ou 1 metro para a distância desse espelho até o chão.